Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos o estudo da língua, vocativo. Vamos estudar esse termo, o último a ser estudado, na sintaxe, o vocativo. A obra dramática, escrita por Shakespeare, narra o amor proibido de dois adolescentes, que acabam morrendo devido ao atraso de uma carta. O texto vem sendo encenado desde sua criação, no final do século XVI, até os dias atuais, tanto em sua versão original como em paródias. A tira a seguir é um exemplo de paródia. Veja, e o que é paródia? Vamos retomar? Obra literária, musical, teatral e etc., que, com intenção humorística ou satírica, imita outra obra, gênero ou estilo conhecido. Não dá raiva mensagens de celular que chegam horas após o envio? Você recebeu uma nova mensagem. Romeu, fique esperto, não estou morta, é sonífero, faz parte do plano para ficarmos juntos. Depois te explico, gato. Beijos, Julieta. Em sua mensagem por celular, Julieta usou dois termos chamados vocativos para se dirigir diretamente ao amado, Romeu e gato. Um deles tem sentido literal, que é Romeu, que é o nome do amado, mas o outro produz um efeito específico de sentido, que é gato. Justifique. Então, Romeu no sentido literal, no sentido próprio, real, que é o nome do amado, e gato, que é uma gíria bem atual que se refere a um homem bonito, atraente. O vocativo. Os termos usados para chamar pessoa, animal ou coisa a que nos dirigimos recebem, na sintaxe, o nome de vocativo. Esse termo é usado habitualmente no discurso direto, quando pessoas se dirigem umas às outras, tratando-se pelo nome ou por expressão equivalente. O vocativo tem, portanto, função apelativa de segunda pessoa, isto é, aquela com quem se fala. Primeira pessoa, eu falo, a segunda pessoa é com quem se fala, isto é, a pessoa que me ouve. Como você pode ver na tira, o vocativo vem separado por vírgula no texto escrito. No texto oral, o vocativo destaca-se dos demais termos por pausa na voz. Nas cartas, após a indicação de local e data e antes do corpo da carta, o vocativo é geralmente seguido de vírgula. Então, vamos ver. Natal, 6 de outubro. Querida prima, olha o vocativo, separado por vírgula. Hoje acordei decidido a ler e escrever. Outra maneira de indicar o vocativo nas cartas é usar dois pontos. Querida prima, 2 pontos. Hoje acordei decidido a ler e escrever. Então, eu tanto posso usar a vírgula quanto os 2 pontos. Efeitos de sentido do vocativo. Na tira que lemos no início desta aula, os vocativos são Romeu e gato. Se Julieta tivesse usado apenas o nome do amado, o efeito de sentido não seria o mesmo que o provocado pela palavra gato. Também, o vocativo não indicaria uma relação de maior intimidade, nem um comportamento descontraído de Julieta. A palavra, ou grupo de palavras, com a função de vocativo, revela o tipo de relação social e emocional entre as pessoas que se comunicam. Dependendo do tipo de relação, o tratamento poderá ser formal, amoroso, distante, desaprovador, ofensivo e etc. No texto oral, a entonação empregada nos vocativos também contribui para indicar o sentimento dos interlocutores, de forma semelhante à que ocorre com as interjeições, que exprimem sentimentos. Características do vocativo. O vocativo é o termo que serve para identificar o interlocutor a quem a fala se dirige. Seu núcleo é um substantivo ou palavra com esse valor. Não pertence à estrutura gramatical da frase
e não se liga sintaticamente ao nome nem ao verbo. É um termo isolado na oração, não tendo, portanto, função sintática, o que o diferencia dos demais termos da oração, no caso do sujeito, predicado, complementos e adjuntos, já estudados anteriormente. No texto oral, o vocativo é marcado por pausa da voz. No escrito, vem geralmente separado por vírgulas e, com menos frequência, após 2 pontos ou seguido de ponto de exclamação. Também, além da vírgula, 2 pontos ou ponto de exclamação com menor frequência. O vocativo e a vírgula. Você viu que, no texto escrito, o vocativo é separado por vírgulas. Esse sinal de pontuação é tão importante que, se esquecermos de colocá-lo quando ele for necessário no enunciado, ou colocarmos no lugar errado, o sentido poderá se alterar e comprometer o entendimento. Veja um caso que exemplifica a importância da vírgula. Vamos continuar amigas a estudar juntas. Vamos continuar, amigas, a estudar juntas. Na primeira frase, informa-se uma ação. O enunciador é uma mulher, representada pelo sujeito nós, que afirma às demais a continuidade da amizade e do estudo em conjunto. Na segunda, faz uma sugestão ou convite. Alguém se dirige às amigas para propor que continuem a estudar juntas. Vemos então que a vírgula tem a ver com a intencionalidade discursiva, isto é, a intenção do falante ao se comunicar. Além do caso em que a vírgula isola o vocativo, há outros em que esse sinal de pontuação produz diferentes efeitos de sentido. Por exemplo, indica a pausa. Não, espere o ônibus. Não vá, espere o ônibus. Ou continuidade. Não espere o ônibus. Portanto, vá, não espere o ônibus. Expressa diferentes modos de pensar. Quero responder com certeza, de forma correta, certa. Quero responder com certeza, quero responder, afirmando que quer responder. Você já estudou funções da vírgula determinadas por regras lógicas. Separar termos e orações sequentes que possuem a mesma função sintática. Ontem ventou, vírgula, trovejou, vírgula, choveu e fez frio. Isolar intercalações, explicações, retificações, ressalvas, continuações, aposições, conclusões. Beto, vírgula, meu irmão mais novo, vírgula, está no 5º ano. Meu irmão mais novo está explicando quem é Beto. Marcar termos subentendidos. Eu gosto de maçã, meu irmão, vírgula, de pera. Ali, a vírgula ficou no lugar do verbo gosta, para não ser repetido. Mas, atenção, não se usa vírgula depois do último termo de uma série de outros separados por vírgula. Por exemplo, alguns livros antigos, vírgula, cartas, fotos amareladas, objetos pessoais foram encontrados no porão. Portanto, eu não poderia usar vírgula depois de objetos pessoais, certo? Não se usa vírgula de jeito nenhum nesse caso. Termos da oração. No decorrer do ensino fundamental 2, na parte de sintaxe, estudamos os termos da oração. O vocativo foi o último a ser examinado. O conhecimento da função dos termos na oração possibilita perceber as relações que eles mantêm entre si, o que, por sua vez, permite compreender o sentido do que lemos ou ouvimos. A seguir, apresentamos os termos constituintes da oração, sendo que alguns deles são acompanhados da respectiva subclassificação. Sujeito. Então, nós temos lá, a subclassificação do sujeito. Claro, explícito, o trem chegou. Quem chegou? O trem. Então, está ali claro, explícito, o trem. Simples, o garoto quebrou o vaso. Garoto, composto por um único
núcleo, portanto, sujeito simples. Já o sujeito composto, 2 ou mais núcleos. O garoto e a irmã quebraram o vaso. Ó, garoto e irmã, 2 núcleos. Oculto, desinencial, que ele está oculto, porém eu percebo o sujeito na desinência, na terminação do verbo. O garoto quebrou o vaso e ele saiu correndo. Ele quem? O garoto saiu. Indeterminado, que não se pode determinar no caso. Quebraram o vaso. Quem quebrou, né? Alguém quebrou, mas não sabemos identificar aí, ou porque não sabemos identificar o sujeito, ou também porque não queremos, né, proposital aí, essa indeterminação do sujeito. Inexistente, oração sem sujeito. Chove muito no inverno. A oração é formada apenas por predicado. Predicado. Agora vamos ver a subclassificação. O verbal, formado por um verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo. O garoto dormiu, ponto final, sentido completo. Por um verbo transitivo direto, o garoto quebrou o vaso, né? Quebrou o quê? O vaso. Ele pede um complemento, no caso, um complemento objeto direto. Verbo transitivo indireto. O garoto escreveu ao pai. Escreveu a quem? Ao pai. Ele pede um complemento, que é o objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Ele pede um complemento direto, um objeto direto, e um complemento indireto, que é o objeto indireto. Portanto, tem o garoto deu o quê? A bola. Para quem? Para o amigo. O predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação. O garoto era quieto, né? O verbo lá ser, no passado, era. O verbo nominal, ele é formado por um verbo, pode ser formado por um verbo intransitivo e um predicativo. O garoto chegou assustado. Olha lá, chegou um verbo intransitivo, assustado, se refere lá ao sujeito garoto. Pode ser formado por um verbo transitivo direto, um objeto, um predicativo do sujeito. O garoto entregou a bola assustado. O garoto entregou o quê? A bola. E assustado, estava assustado. Predicativo do sujeito, porque exprime uma condição, uma característica, um atributo ao sujeito, o garoto. Formado também por um verbo transitivo direto, um objeto, um predicativo do objeto. Os colegas consideravam a professora rigorosa. Rigorosa se refere ao objeto professora. Termos ligados ao nome. Estudamos também o adjunto adnominal. O gato preto assustou as pessoas, né? Ele está bem próximo ali ao nome, né? Ó, gato, o, preto, as. O complemento nominal, que completa o sentido de um nome, né? E por meio de uma preposição, olha, o roubo do relógio intrigou as pessoas. O roubo do relógio é o complemento nominal. Complementa lá o termo roubo. Predicativo do sujeito, a bailarina era graciosa, já vimos, né? Que dá uma característica, representa uma característica, uma condição, um atributo do sujeito, no caso lá de a bailarina. Predicativo do objeto, o professor acha João muito educado, educado se refere ao objeto João. O aposto, Maria, minha melhor amiga, mudou-se para Portugal, né? Minha melhor amiga explica quem é Maria. E os termos ligados ao verbo, com objeto direto, que nós já estudamos, complementa o verbo, né? Olha lá, os termos ligados ao verbo, que é o objeto direto, o vaso, o objeto indireto ao pai, o adjunto adverbial em Belo Horizonte, o agente da passiva foi quebrado e o vocativo que estudamos hoje, garoto, tenha juízo. Garoto é o vocativo que se refere à segunda pessoa a quem nos dirigimos na comunicação. É isso, até a nossa próxima aula.